Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Depois de muitas vezes gravando aquele início daquela contagem regressiva, eu pensei bem e cheguei à conclusão que é possível eu começar a gravar depois que eu aparecer, assim fica bem mais fácil para a reprise. Então agora, depois da contagem, eu fico aqui com cara de bobo por uns 2, 3 segundos, é porque na verdade eu estou clicando ali no botãozinho de REC para gravar a transmissão. Eu queria agradecer vocês pelas participações, queria lembrar vocês que essa transmissão ela acontece aqui no YouTube, mas ela tem a reprise aí no Facebook. Eu espero que hoje eu consiga vencer aquele problema sério lá de travamentos. Eu coloquei uma outra tecnologia aqui para tentar vencer aqueles problemas. Então, por favor, mandem aí um feedback se a transmissão melhorou, se o áudio tá bom e se o vídeo não tá soluçando igual tava nesses dias para trás. Eu queria lembrar vocês que é muito importante a gente compartilhar para aumentar o alcance. Já estamos chegando aqui a quase 1000 pessoas assistindo ao vivo e eu queria te pedir para você compartilhar o link que está na descrição desse vídeo, no WhatsApp, no Twitter, enfim, em todos os grupos aí que você puder compartilhar para ajudar. É importante também, você que estiver aí no Facebook, se você estiver percebendo que aí no Facebook a qualidade está um pouco inferior, isso é porque eu realmente coloco a maior quantidade de internet disponível aqui para transmissão no YouTube. Então no YouTube você consegue ler aqui os comentários com uma facilidade bem maior. Passamos de 1000 pessoas assistindo, agradeço vocês pelos compartilhamentos e como é de tradição, eu já vou trazer aqui os primeiros comentários da noite. O Luiz Figueiredo que fala, lá vem fake news, opinionated news. Olha, Luiz Figueiredo, você só vai perceber onde está verdadeiramente o fake news agora, porque agora vocês vão colher aquilo que plantaram. Rafael Barros, olá. Euclicério de Almeida manda um boa noite. O Ciro Gomes disse, o PT paulista e canais de esquerda vão induzir o povo para um abismo. Aconteceu 100 milhões, disseram não. 47 milhões enganados. Espero que o PT nordestino assuma. Olha, Euclicério, eu acho que abismo hoje é qualquer tentativa de bater de frente com o fascismo. Depois das eleições, eu acho que chega um momento em que a gente precisa começar a diminuir um pouco políticos e pensar em políticas. É o momento da gente, obviamente, criticar quem está no poder. Afinal de contas, é dessa forma que a gente consegue até chamar a atenção dos governantes para o fato deles não estarem atendendo às nossas expectativas, né? Como é que os governantes vão saber, como é que um garçom vai saber que você não gostou do suco se você não falar com ele? Então é absolutamente normal a gente gritar daqui de baixo e falar, olha, não vai acabar com os direitos trabalhistas, não cumpre isso não. Eu sei que é promessa de campanha, mas não faça isso, por favor. Nossa obrigação dar esse grito, implorar aos governantes que não façam isso, mas a gente agora pode diminuir um pouco políticos. Isso porque, olha, Ciro Gomes, o Haddad, são pessoas que a gente admira, mas são pessoas que não estão eleitas. Obviamente, são pessoas muito importantes, mas agora é momento da gente falar de uma coisa ainda mais importante que os políticos, que são as políticas, as ideologias e o mais importante ainda, que é uma unificação do povo brasileiro. Hoje a gente já está indo aí para eventos bizarros, a gente tem eleitores do Bolsonaro fazendo ameaças ao MST e ao MTST, e são ameaças perigosas, porque eleitores do Bolsonaro não estão percebendo que eles estão batendo de frente com movimentos sociais que podem não ter revólveres prateados, podem não ter acesso a armas, mas eles têm muito mais disposição. E eu digo mais, um playboyzinho de apartamento que fica enfrentando o MST, ele não percebeu que às vezes as pessoas do MST, que são pessoas que às vezes já perderam bastante, exatamente por causa de governos como Fernando Henrique, governos como Collor, elas não têm tanta coisa a perder. Então, ficar batendo de frente com os movimentos sociais pode desencadear uma guerra civil e é a pior coisa que pode acontecer nesse momento. Não vamos trabalhar sem inteligência para causar aí, eventualmente, uma guerra. Não é essa a finalidade do que a gente está fazendo. A gente está tentando, muito pelo contrário, trazer pacificação. Muito obrigado, Mai Marli.
Muito obrigado, pessoal, pelos superchats. Eu gosto de agradecer os superchats e gosto de lembrar vocês que é importante que vocês venham participar com a gente aqui no YouTube. Se você já está no YouTube, por favor, copie o link dessa transmissão, está nas descrições do vídeo, e colhe o link dessa transmissão aí no WhatsApp, no Twitter. É só dessa forma que a gente consegue agora começar a criar já uma expectativa para a gente voltar com o nacionalismo para o poder, porque, sinceramente, não vai ser batendo de frente nas ruas. O campo ideológico hoje é exatamente onde as ideias são travadas e é exatamente onde as decisões políticas são realmente decididas. O Bolsonaro venceu exatamente porque ele começou um processo de comunicação bem cedo. E eu preciso de vocês para ajudarem compartilhando e aumentando o alcance da ideologia nacionalista. Se você estiver no Facebook, note que aí a imagem está um pouco embaçada. Então, clica aí na descrição desse vídeo, onde tem o link para você vir participar com a gente aqui no YouTube. Mai Marli fala, tô triste não, vou fazer café e assistir da janela. Logo esta euforia passa e os zumbis acordados caem na real. Esse é o ponto de vista que eu chamo a atenção de vocês. A gente não precisa ir para as ruas, a gente não precisa bater de frente, porque, digamos que a maior punição para o que os eleitores do Bolsonaro fizeram é o Bolsonaro ter sido eleito. Então agora vamos todos trabalhar no sentido de evitar conflitos e até inteligente, gente. Olha, essa onda fascista, essa comemoração dos eleitores do Bolsonaro é uma coisa que passa. Vamos assistir de dentro de casa e vamos evitar perdas humanas, vamos evitar agressões e vamos evitar uma situação de ainda mais conflitos, ainda mais brigas que pode fazer o Brasil se tornar ainda mais dividido. Nesse momento, paz acima de tudo. Donata Sampaio Ferreira, Léo, o que é preciso para criar um partido? Olha, Donata, tem regras, tem que ter uma adesão de um número mínimo de pessoas, me parece que tem uma adesão de um número mínimo de pessoas e fazer o protocolo do partido, mas tem que buscar certinho qual que é o procedimento. Posso até tentar mais tarde, eu posso até tentar achar aqui para você, mas eu sei que tem essas regrinhas, um número mínimo de pessoas, essas coisas assim. Muito obrigado, Donata, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais, agradeço de coração. Deixa eu agradecer esse aqui antes que ele foge, Nacionalista do Povo. Léo, como você sugere que nós, eleitores do PT, voluntariamente façamos um gigantesco grupo de defesa contra os fake news nas redes sociais? Olha, Nacionalista do Povo, a primeira coisa que precisa acontecer é o PT se tocar para a importância disso. No momento que o PT se tocar para a importância de criar uma grande network, o nome disso é uma rede, tá? Uma rede de comunicação, que é exatamente o que o PSDB fez com MBL, vem pra rua. No momento em que o PT se tocar para a importância disso, ele acaba gerando condições para isso acontecer. É muito difícil vir da gente. O que a gente pode fazer é uma rede ideológica e é exatamente isso que eu estou fazendo. Como que eu estou tentando fazer isso? Eu estou convidando as pessoas que queiram fazer canais na internet, progressistas, para fazerem seus canais, que eu vou ajudar divulgando exatamente para a gente conseguir trabalhar juntos, né? E é só dessa forma que a gente consegue. Então, o Donatra falou o que precisa para criar o partido, Donatra. Então, eu vou buscar essa informação e vou ver se eu trago para você. Calil Santos. Bolsonaro pode ser diplomado sendo réu no STF? E essa história do duplo aécio de um áudio que Bozo pede dinheiro a empresários? Calil Santos, sim. O detalhe é o seguinte. Tecnicamente falando, o Bolsonaro jamais poderia ser presidente. Abuso de poder econômico com a utilização das igrejas, abuso de poder econômico por causa do impulsionamento de WhatsApp, essa questão dele ser réu. O detalhe é o seguinte, ele foi eleito, tem o apoio dos militares e sem o povo entender o que está... Não adianta, gente, olha, não adianta a gente tentar bater de frente com a democracia se a democracia foi realizada. O que vocês precisam entender é que por mais que o Bolsonaro esteja completamente errado, ele tem a maioria da população. É o que eu falava a respeito do Lula. Eu falei, olha, indiferente do que for, o Lula tinha a maioria da população, a gente tinha que ter lutado para arrancar o Lula da cadeia. Obviamente, eu não conseguiria fazer isso sozinho. A gente precisava de um levante popular. Se o Lula tinha a maioria da população, é uma coisa que a gente precisa concordar. Se o poder emana do povo, você não pode utilizar uma lei para impedir o povo de escolher o próximo presidente. Da mesma forma, é o que a gente pensa a respeito do Bolsonaro. Olha, o poder emana do povo. Por mais que a gente pense, não, mas ele é réu.
Olha, pode até ser que ele seja impugnado por abuso de poder econômico. Isso não acho que vai acontecer. Os tribunais superiores estão submissos às Forças Armadas. Então, se iludir nesses... Eu acho que qualquer tipo... Até engraçado, minha sogra fica aqui. O Bolsonaro não vai conseguir, não. A justiça vai tirar ele. Gente, vamos cair na real. O Bolsonaro fez tudo o que quis, cagou em cima da justiça e nada aconteceu. O cara tem as Forças Armadas, gente. Vamos cair na real. A justiça não tem coragem de fazer absolutamente nada contra o Bolsonaro. Por isso que a gente precisa criar... Além da frente ampla, que é a esquerda toda cheia de vaidades, a esquerda toda cheia de vaidades fica pedindo uma frente ampla de esquerda. E é muito difícil imaginar que essa esquerda, que por falta da frente ampla deixou-se destruir nas urnas, agora, depois de destruída, vai fazer uma frente ampla. Isso porque o Ciro Gomes quer fazer uma campanha sendo uma parte diferente da esquerda. O Haddad quer uma frente ampla. Tecnicamente falando, para ele é mais interessante porque ele está fragilizado, né? O Haddad está num partido que é muito fragilizado. Os outros partidos, em compensação, são pequenos. Boulos, por exemplo, que é uma frente ampla. O Boulos sempre foi, digamos que, o mais unido de todos os políticos de esquerda. A Manuela já pertence à frente ampla do Haddad. Mas essa frente ampla nunca acontece. Nós sonhamos com essa frente ampla no ano passado e a falta dessa frente ampla causou aí a eleição do Bolsonaro. Então, acima de tudo, está aí a vontade dos candidatos deles serem os próximos presidentes. Seria importante grandes movimentos nas redes com conteúdos sobre educação política básica e outros níveis de conhecimento sobre política e geopolítica. Exatamente, Matheus Carvalho, é o trabalho que eu tenho feito há 3 anos, transformar assuntos mais complexos em uma linguagem bem mais simples para que as pessoas entendam como que elas estão sendo enganadas. Exatamente. Deixa eu agradecer Moacir Góes. Léo, tô de ressaca, de tristeza. Minha caçula viajou 12 horas para votar no PT. Esse 50 não é para você, é para Luísa. Você é maravilhoso. Muito obrigado, Moacir Góes. Muito obrigado pelo superchat. A Luísa também agradecerá. Gente, eu vi mensagens aqui perguntando se a Luísa nasceu. O Léo Atucci deu alarme falso. Ela não nasceu ainda. É porque a Jennifer tá, assim, de aviso que pode ser a qualquer hora. Mas é porque... o Léo Atucci está muito ansioso e ele acabou dando um alarme falso aí. Merlin das Luzes. Bolsonaro, na Taurus, disse que se dependendo dele, os proprietários rurais terão armas para ser um cartão de visita aos invasores do MST. Legal, né? O detalhe, Merlin das Luzes, é que no momento em que você coloca uma empresa para vender armas num país, aquela empresa não vai escolher para quem vender, ela vai vender absolutamente para todo mundo. E o detalhe é que, da mesma forma que um fazendeiro pode comprar armas, o MST também pode comprar armas. E numa situação em que você não respeita os movimentos sociais, né? Não estou falando com você não, tá, Merlin das Luzes, você é do bem. Eu estou falando, obviamente, da ideologia do Bolsonaro. No momento que a ideologia do Bolsonaro cria uma situação para que o brasileiro não respeite determinadas camadas sociais, essas camadas sociais se tornam agressivas, se tornam hostis e perigosas. O que a gente está fazendo hoje é transformar um movimento que trabalhava com, obviamente, são métodos que são criticados, por exemplo, a invasão. Pessoas que criticam o método da invasão do MST, mas eles podem partir para métodos mais agressivos, porque, olha, um eleitor do Bolsonaro que é super opressor e que acha que fica... Olha, o eleitor do Bolsonaro é muito engraçado, tá? Ele fica tirando fotinha, deixa eu ler aqui antes que vá embora e vou voltar nesse assunto. JP Ribeiro, Léo, você prega a criação de canais de esquerda. Quando pedimos sua ajuda, você diz que vai ajudar. Esperei seu contato e nada, estou me descrevendo. JP Ribeiro, o negócio é o seguinte, não sei se você reparou, mas tem dias que eu recebo aqui 50 mil mensagens em um programa. O que eu peço para as pessoas é o seguinte, quando vocês fizerem os vídeos, mandem para mim, é muito difícil, porque o que acontece, JP Ribeiro? Sobrecarrega em cima de mim toda a comunicação mais ligada à teoria. Se você prestar atenção, você vai ver que os outros canais gostam muito de explorar uma forma mais sensacionalista de comunicação, criticando. Eu faço essa comunicação mais baseada em teorias. E tem um outro detalhe, a minha filha está para nascer a qualquer momento, nós estamos correndo atrás aqui de terminar um quartinho para ela. Então não me entenda mal, por favor, eu te peço desculpas de coração.
eu vou atendendo à medida que é possível, eu peço às pessoas para mandarem mensagens. Tem uma menina que está trabalhando comigo na página, no Facebook, ela está filtrando as mensagens de pessoas que estão pedindo ajuda desse jeito. Eu te peço para mandar a mensagem lá no Facebook, que fica muito mais fácil. Se você manda uma mensagem só no YouTube, eu te falo, é impossível eu voltar no YouTube lendo as mensagens. Tem dia que é 50 mil mensagens. Então, assim, tenta um dia ler as mensagens que você vai perceber como que o bicho pega. E eu faço essa live aqui à noite, gente. Tem pessoas que pensam, né? Eu recebo mensagens do tipo, olha, você não trabalha. Durante o dia o pau tá quebrando, eu tô trabalhando. Quando chega à noite, às vezes eu tô exausto aqui. Então não é uma coisa tranquila a minha vida como parece. As pessoas acham que pelo fato de eu fazer um programa desse, eu sou uma pessoa rica, cheia de recursos. Não, eu sou uma pessoa, um mortal que me posiciona do lado dos mais humildes exatamente porque eu sou um deles. Entendeu? O fato de eu ter conseguido ir para a Inglaterra, fazer um curso de política e economia e ter condição de dividir o que eu aprendi com vocês, é uma sorte minha de ter cidadania italiana. A questão é essa, que eu falo com toda sinceridade. Foi por isso que eu consegui fazer o curso lá. Eu não sou uma pessoa que tem o dia todo livre e tô tranquilo, não. Então eu te peço desculpas de coração, peço para todos vocês que às vezes mandaram mensagens para mim e eu não consegui ler, eu peço de coração desculpas. Tem vezes que eu recebo aí 5 mil mensagens numa live, é uma coisa absurda. E eu agradeço, lógico, mas não dá para ler. As pessoas falam, você lê só o superchat. Eu leio o superchat porque ficam parados aqui e é uma ofensa a pessoa que está ajudando eu não ler o superchat, mas não é porque eu só leio quem paga. Assim que os superchats param, eu começo, obviamente, a ler as outras mensagens. Mas ler todas é impossível, gente. Então, desculpa mesmo, de coração. JP Ribeiro, não é minha intenção não ajudar. Minha intenção é ajudar. Eu vou fazer vídeos aqui explicando como gravar, como fazer tudo. Mas, assim, eu preciso agora de correr atrás, aí, de conseguir fazer esse quartinho para a Luísa, para pelo menos ela conseguir, assim que ela nascer, a Jennifer ter um lugar, pelo menos, para a gente colocar ela. O bicho pega, com toda sinceridade. Tem um vídeo aqui que, enquanto eu agradeço aqui mais uma vez o Moacir Góes, que mandou um superchat aqui gigantesco aqui para a Luísa, eu vou ver se eu coloco um pedacinho de um vídeo que a Jennifer filmou e depois me mostrou, que é nessa correria, onde estão os vídeos aqui. Nessa correria toda, deixa eu agradecer aqui Merlin das Luzes, a maioridade penal será reduzida para 16 anos. Pergunta, essa redução valeria para tudo? Com 16, a menina poderia fazer pornô e trabalhar no sexo, pois poderia ser presa e totalmente responsável? Olha, Merlin das Luzes, eu acho que essa redução da maioridade penal é um papo do Bolsonaro. A opinião que eu tenho é que ele não vai conseguir fazer isso porque a coisa é muito complexa, é a nível constitucional, não é uma coisa tão fácil assim de ser realizada, e eu acho com toda sinceridade que ele não vai conseguir fazer isso não. Mas tem pessoas que acreditam na possibilidade dele fazer isso. Enquanto eu estou conversando com você, consegui achar. Eu não sei se vai dar para assistir direitinho, mas eu vou tentar colocar aqui. A Jennifer filmou isso aqui. Vai chegar. Então, enquanto tá acontecendo ali... Ah, não, tô ali. Aquilo ali sou eu, gente, ó. Eu mesmo, carregando um saco de cimento para a construção do quartinho da Luísa. E eu gosto muito quando e tô estudando direito aí nesse fone de ouvido. Eu gosto muito quando o eleitor do Bolsonaro vira e fala: você vai ter que aprender a trabalhar. Bicho, eu trabalho demais. Eu trabalho desde os 9 anos de idade com meu pai. Lá na Inglaterra eu trabalhava de eletricista 12 horas por dia para ter condição de pagar as despesas. Eu queria agradecer muito vocês. Olha, eu não acredito na possibilidade, Merlin das Luzes, mas se a gente torna os menores imputáveis, essa maioridade penal é para tudo, tecnicamente falando. Mas eu acho que a crítica internacional vai ser tão grande que eu não acredito nessa possibilidade, não. O que pode acontecer no Brasil é que os menores deixem de ser inimputáveis, ou seja, você possa condenar menores, que é o que acontece em vários países de primeiro mundo. Eu queria agradecer aqui a Beth Ari. A Beth Ari mandou um mega superchat aqui para ajudar o canal e eu agradeço de coração mesmo, tá, Beth?
É muito importante esse tipo de ajuda e mais essa outra super ajuda aí, eu agradeço de coração. Esse tipo de ajuda sem dúvida, gente, é o que faz a gente ter condição de sobreviver, porque as despesas são altas. As pessoas acham realmente que eu sou rico pelo fato de eu chegar aqui e conseguir... Não, eu consigo ligar um cenário aqui, não é porque eu tenho esse mega cenário, não. Eu consigo ligar esse cenário aqui, pessoal, é porque eu trabalhei com televisão durante um tempo e eu sei montar isso aqui. Entendeu? Não é porque eu sou um milionário que tem um cenário da Rede Globo. Não, eu sou técnico de televisão. Antes de ser economista, cientista político, eu era técnico de televisão e aprendi a fazer esse tipo de coisa. Então, quando o eleitor do Bolsonaro chega, agora você vai ter que trabalhar, ele está falando com um cara que trabalha desde os 9 anos de idade. Ele está falando com um cara que trabalhava na Inglaterra 12 horas por dia para ter condição de juntar uma boquinha, que eles falam, vai perder a boquinha, juntar uma boquinha para ter condição de continuar estudando, pagar as despesas e continuar estudando. Catiane Queiroz, me incomoda sua crítica ao PT. Ele não saiu fragilizado, foi sabotado e sobreviveu. Só ele para lutar pelo povo. Bozo não teve a maioria da população. Catiane Queiroz, a fragilidade do PT não está na ruindade do PT. Eu não estou criticando o PT. Eu estou criticando o fato de que nós não tenhamos protegido o PT adequadamente quando o ataque de fake news começou. O que aconteceu com o PT foi o seguinte, não é eu que estou falando mal do PT. O que aconteceu com o PT foi que o PT foi metralhado por uma campanha de publicidade da Rede Globo, financiada pelos Estados Unidos nos últimos tempos. Por mais que essa campanha tenha sido fraudulenta e que a finalidade dessa campanha tenha sido comprar o petróleo brasileiro e colocar o Brasil na qualidade de colônia, ela atingiu o objetivo. Você entendeu, Catiane? Por mais que o PT tenha sido vítima de uma perseguição do Poder Judiciário brasileiro, financiada de fora para acabar com a nossa indústria, surtiu o resultado. E qual que foi o resultado? Infelizmente, o resultado foi a destruição da reputação do PT que levou à eleição do Bolsonaro. Então eu não estou falando com você aqui que eu não estou fazendo críticas ao PT, eu estou mostrando para as pessoas que a gente precisa entender que o PT foi atacado e ele está bem machucado. Esse é o detalhe. Não adianta tentar esconder isso da gente mesmo. E tudo bem, é o maior partido de esquerda da América Latina, continua sendo o maior partido de esquerda do Brasil. Qualquer político que se diga de esquerda e queira fazer, queira bater de frente com o PT, automaticamente está sendo extremamente contraditório. É uma coisa completamente sem nexo de tentar bater de frente com o PT, que é o maior partido de esquerda, mas vamos cair na real. O PT está muito baqueado por causa do ataque de fake news. A gente precisa fazer o que agora? Restaurar a reputação dele. Sacha Band, Léo, nós te amamos, não vamos te abandonar. Eu agradeço de coração, Sacha, entendemos tudo. Fale um pouco de como fica a situação do Lula agora. Olha, Sacha, eu imagino que para a gente resgatar o Lula agora, depois de tudo que aconteceu, a gente precisa trabalhar no campo das ideias. As pessoas precisam entender que o Lula foi preso por defender nossos interesses. Se a gente não mostrar isso para as pessoas sempre vão achar que o Lula, claro, as pessoas da direita, sempre vão achar que o Lula foi preso por causa de um triplex. Então, é só no campo das ideias que a gente liberta o Lula. A gente não vai conseguir levantar dentro do Brasil uma turma que vai bater de frente com o poder constituído, né? Polícia Federal, Forças Armadas, vamos cair na real. É só no campo das ideias. Ravikave, Léo, os bolsominions não aguentam o MST, mas será que o MST aguenta a polícia e o exército? Não, claro que não. Qualquer tipo de confronto entre brasileiros é prejuízo. Gente, até se a gente pensasse na possibilidade dos bolsominions entrarem em confronto e se matarem, até aí é prejuízo. Que por detrás do bolsominion existe uma vítima de uma campanha de marketing. A gente tem que pensar o seguinte, primeiro de tudo, somos brasileiros, a gente não tem que... Você sabe quem que gosta de ver... O princípio básico do cristianismo é que o cristão não deve, sob hipótese alguma, querer eliminar aquele que não se adequa ao cristianismo. A missão do cristão é exatamente buscar aquela pessoa que está passando por dificuldades e recuperar aquela pessoa. Quem tem ideia de querer destruir o que pensa diferente são os seguidores do Silas Malafaia, ou seja, são satanistas.
Então, assim, a gente não tem que querer o mal dos bolsominions, a gente tem que querer lutar para que os bolsominions entendam que foram enganados. É simples, não, é bem complicado, mas é só dessa forma, senão seria contraditório. Como que vamos lutar por uma sociedade justa, solidária e unida se a gente está querendo eliminar a outra parte? Então, a gente tem que lutar para que nenhum tipo de confronto saia do campo das ideias. Só é bem-vindo um confronto quando ele fica no campo das ideias. Bater de frente com o poder não adianta. Messias Porcheira, muito obrigado de coração. Celso Oliveira Gomes, muito obrigado de coração pelo superchat. Merlin das Luzes Guedes destratou uma repórter argentina e falou que o Mercosul não será mais prioridade, mas nunca foi. Maiores parceiros do Brasil são China e Estados Unidos. O Mercosul é prioridade para o Brasil vender. Isso é que é importante. O Brasil compra da China e dos Estados Unidos. No momento que o Brasil abre mão do Mercosul, o Guedes admite que o Brasil vai parar de produzir. Como assim? O Brasil vai ser só rural. É o que a gente está denunciando há muito tempo. Bete Ari, o seu conselho para estudar durante o período das trevas foi perfeito. Bete, eu falo, olha, eu saí da depressão na Inglaterra exatamente assim. Eu saí do Brasil, aqui no Brasil eu tinha uma função muito importante numa produtora de vídeo, eu cheguei lá na Inglaterra e fiquei deprimido por falta do que fazer, eu pegava um serviço um dia, no outro não, e eu pensei como que eu vou fazer para vencer essa depressão. Ocupei minha cabeça com um monte de coisa para estudar e eu te falo, a melhor coisa para fazer em tempos tenebrosos. Muito obrigado mais uma vez, Bert Ari, pelo superchat, eu agradeço de coração, porque você fez uma contribuição hoje aqui que sem dúvidas vai ajudar demais nessa reta final aqui dos pagamentos das despesas. O PT errou ao não deixar o Haddad ter feito militância há muito mais tempo. Haddad já é querido no Brasil. Quanto ao Ciro, acho melhor dar um tempo para ele. Eu acho que agora a gente tem que diminuir um pouco o foco nos políticos, porque agora a gente precisa levantar. Eu vou falar com vocês sinceramente, se fosse para escolher um político por coerência, para a gente trabalhar nele por 4 anos, eu escolheria Jandira Fegali. Se eu tivesse que escolher, olha gente, vamos todos nos unir em torno de um político para crescer esse político, para ser a grande liderança de esquerda do Brasil, eu de coração escolheria Jandira. Ou então o Paulo Pimenta. São lideranças fortíssimas, importantíssimas, mas obviamente o PT tem lá toda uma hierarquia, tem todo um esquema. O que a gente tem que fazer? Vamos trabalhar em cima de ideologias, né? Cada um gosta de um determinado político. Eu acho que o trabalho de militância que o Paulo Pimenta e a Jandira fizeram no Brasil é uma coisa que a gente fala, nossa, como que seria perfeito se todo político fosse desse jeito. Elza Rocha Pinto, muito obrigado pelo superchat. Léo, está rolando uma convocação de plebiscito sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento. Eu perdi vários lives seus. Eu sou contra, mas gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso. Muito obrigado pelo superchat, Elza Rocha Pinto. Mário C. Gostaria que você fizesse para vídeo 7 erros da esquerda que elegeram Bolsonaro. Do Túlio Viana. Quem sabe não sai um vídeo desconstruindo o antipetismo em 7 lições. Boa ideia, vou tentar fazer. Muito obrigado, Mário C, pelo superchat. Marcos Vinícius, muito obrigado, Marcos Vinícius, pela contribuição. Agora à noite, no Jornal Nacional, Bolsonaro deu entrevista e citou Folha de São Paulo em tom ameaçador. Inclusive, o Willer Bonner defendeu o jornal e a imprensa de modo geral, devido aos fake news. Marcos Vinícius, uma coisa eu te falo. Nesse momento, se o Bolsonaro tentar atacar a imprensa, eu acho que a imprensa se une contra ele. E o apoio popular dele só vai cair de agora para frente, então não é uma coisa inteligente ele tentar fazer isso. Flávia Procópio, muito obrigado, Flávia Procópio, pelo superchat. Agradeço de coração, é muito importante para o crescimento dos canais. E eu volto aqui na Elza. A Elza perguntou sobre o que eu acho sobre revogar o Estatuto do Desarmamento. Olha, Elza, o que eu penso é o seguinte, se a gente tiver um plebiscito perguntando sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento, eu sou uma pessoa que vou ser extremamente incoerente com o meu ponto de vista que eu defendi ao longo de todo o tempo, se eu responder para você que eu não concordo com o plebiscito. Eu concordo totalmente. Eu acho que é a melhor forma de resolver uma coisa controversa no país. Por exemplo, se perguntassem para mim o que você acha a respeito do aborto, plebiscito. O que você acha a respeito do Estatuto do Desarmamento, plebiscito. O plebiscito, apesar dele ser
extremamente ditado pela mídia, ou seja, a televisão vai fazer um monte de reportagens que vão conduzir a decisão das pessoas no plebiscito, mas ainda assim é uma decisão popular, como se fosse, por exemplo, as eleições. Então eu acho que no momento em que se fala num plebiscito a respeito da revogação do Estatuto do Desarmamento, você faz a proposta mais democrática possível. Eu concordo totalmente com ela. Agora, se você perguntar para mim se eu concordo com o Estatuto em revogar o Estatuto do Desarmamento, eu falo que não. Eu votarei contra. Por quê? Eu sempre quis ter o meu direito de ter armas, mas hoje eu vejo que a gente está vivendo o pior momento social do Brasil e é o pior momento para a gente liberar armas. Você já parou para pensar quantas pessoas estariam hoje se confrontando na rua com armas? Imagine você que o Bolsonaro imagina que só ele vai ter armas, mas imagine você que hoje o MTST e o MST estão sendo criminalizados. Já pensou se todos eles tivessem armas, armas pesadas, por exemplo? Eles seriam hoje uma instituição paramilitar. Hoje, os eleitores do Bolsonaro juntos seriam uma instituição paramilitar. Então, eu acho que nesse clima que o Brasil está vivendo hoje, não é o momento ideal para revogar um Estatuto do Desarmamento. Primeiro, a gente tem que acabar com esse clima de conflito social para depois fazer isso. Mas, se a população votar nisso nas urnas, as urnas são soberanas e pronto. Eu penso isso. Se a população votar, por exemplo, eu sou totalmente contra a pena de morte num país onde a gente não tem condições de investigações e num país onde o rico nunca é condenado. Porque no Brasil uma pena de morte serviria para matar pobres e ricos nunca seriam condenados. No entanto, apesar de eu ser totalmente contra e a Constituição proibir completamente, eu acho que se for mudar a Constituição, se for através de um plebiscito, eu concordo. Por quê, gente? Porque se todo poder emana do povo, qualquer decisão do povo através de um plebiscito é soberana. Sou totalmente contra, mas eu sou incoerente se eu disser que sou contra a soberania do povo. Então, vamos deixar o povo decidir, mas eu acho que o povo não vota a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. O povo votou a favor do Bolsonaro. Muito obrigado, Flávia Procópio. A Flávia Procópio traz: obrigado, Léo, pelas suas palavras. Meu casamento está quase no fim, meu marido votou no Bozo, mas vou tentar conscientizá-lo. Deus abençoe. Olha, Flávia, eu vou te falar com toda a sinceridade. Tem vários motivos que levaram pessoas a votar no Bolsonaro. E o seu marido teve o motivo dele. Vou te falar uma coisa. As pessoas que trabalham na criação desses fake news, as pessoas que trabalham na modelagem de opinião, e eu trabalhei com cinema há muito tempo, já trabalhei em campanhas políticas, são pessoas extremamente preparadas para fazerem lavagem cerebral. E eu te falo com toda sinceridade, perdoa seu marido. Não adianta a gente entrar numa onda de querer condenar o eleitor do Bolsonaro. Eu vi várias pessoas que são pessoas que eu sempre tive como pessoas boas votando no Bolsonaro. Algumas com medo do fake news do kit gay, outras com medo do Brasil virar Venezuela. Então, as pessoas foram conduzidas ao erro. Só de você imaginar que o impulsionamento do WhatsApp custou 1,8 bilhões de reais, dá para você ver que você não pode culpar diretamente as pessoas que votaram no Bolsonaro. Elas foram conduzidas ao erro. Então, vamos perdoar essas pessoas, porque antes de mais nada, nós precisamos dessas pessoas para construir um Brasil grande. Muito obrigado, Messias Porquera. Muito obrigado de coração pelo super mega super chat que ajuda realmente os canais, né? Em princípio de mês é quando vem as contas, eu agradeço mesmo. O que acha do Moro no STF ou no Ministério da Justiça? Ele tem sido ameaçado de morte e dizem que plebiscito é antidemocrático porque é medida bolivariana. Não, o plebiscito só é antidemocrático se ele for proposto pelo PT. Aí os bolsominions vão falar que é medida bolivariana. Eu concordo totalmente com o plebiscito, se eu acho que é a única forma que a gente tem de realmente ver a resposta do povo. Não se iludam. A resposta não vai ser do povo. A Globo vai influenciar o plebiscito, né? Os canais de televisão sempre vão influenciar. Eu tô vendo aqui que estamos com 2.500 pessoas assistindo no YouTube. Eu queria lembrar você que está no Facebook, se a qualidade aí estiver ruim, tem o link para o YouTube na descrição. No YouTube você consegue ler os comentários que estão chegando aqui. Isso porque no YouTube a qualidade é bem maior, transmissão em Full HD. Então se você estiver aí no Face, vá nos comentários dessa transmissão no Facebook e venha participar com a gente aqui no YouTube.
Então, Merlin das Luzes, é muito contraditório que o eleitor do Bolsonaro fala, mas nós vamos recuperar os eleitores do Bolsonaro para a turma que pensa. Vamos respeitar o fato deles terem sido ludibriados por profissionais bem qualificados na arte de falar mentira. Lúcio Flávio Silveira, obrigado por me converter, Léo. Sou ex-coxinha. Parabéns, parabéns. Hoje percebo o verdadeiro sentido da palavra progressista, graças aos seus programas. Não deixarei de assisti-lo mesmo após a campanha já ter acabado. Eu agradeço de coração, Lúcio Flávio, pela sua perseverança aqui. E agora, a nossa obrigação, gente, é levar essa mensagem para mais pessoas. Eu estou vendo aqui quase 400 pessoas no Face. Leonardo Stoppa, eu queria agradecer vocês e pedir vocês para compartilharem pelo Facebook também, para a gente aumentar o alcance aí. Quem puder se inscrever no canal no YouTube, gente, quem ainda não foi inscrito no canal no YouTube, por favor se inscreva. Quem estiver no Face assistindo e não foi inscrito no Leonardo Stoppa no YouTube, venha para cá, se inscreva. E mais importante, ajudem a aumentar o alcance, basta vocês compartilharem essa publicação no Facebook com a seguinte frase: pessoal, vamos nos inscrever no canal do Leonardo Stoppa, porque a mensagem dele é muito importante. Eu agradeço muito. Léo, por que os líderes religiosos se envolveram tanto na política desse ano, de 2018? Olha, a resposta disso é uma coisa bem complicada. Eu vou falar sobre isso depois que eu ler aqui, antes que os superchats fujam. Muito obrigado, Carlos N, pelo superchat, importante para o crescimento dos canais, eu agradeço de coração. Léo, como acha que vai se situar o Brasil no seio internacional da OTAN, um país fascista no seu interior, e a relação com a UE? Olha, sobre o fato do Brasil ser fascista e integrar a OTAN, a gente precisa concordar que o Brasil não vai integrar a OTAN como um top member. O Brasil vai ser simplesmente um massa de manobra. Muito obrigado, Warner Vasconcelos, pelo superchat. Eu tô vendo aqui, ele tá passando, eu não sei porque não parou lá em cima, mas eu consegui ver aqui no outro monitor, eu agradeço de coração, Warner. Olha, sobre a OTAN, Carlos, o Brasil não será um país top member, vai ser simplesmente um serviçal da OTAN. E o serviçal não precisa ser democrático. Ele não vai ter direitos na OTAN, ele vai ter só obrigações. Você precisa ser democrático para você ter direitos, por exemplo, na ONU, né? Em relação à UE e com a China e ONU e com Estados Unidos, quando Trump for derrotado, o Brasil sempre vai ser serviçal. Na qualidade de serviçal, como ele só dá e nunca recebe, todos aceitam. É mais ou menos assim. Quando você fere institutos internacionais, você perde o direito de buscar nesses institutos, mas você continua podendo dar. O Brasil vai entrar nessas brincadeiras só doando. Então deixa eu agradecer aqui mais uma vez, Lúcio Flávio Silveira pelo superchat, Carlos N, muito obrigado, Altenira 43. Léo, parabéns pelo seu trabalho de esclarecimento. Creio que importante agora é ter uma resistência sólida com argumento para todas as classes sociais. Exatamente. Agora, a classe média precisa perceber como que ela perde com esse modelo de governo. É uma coisa que ela nunca entendeu e agora a gente precisa trazer essas informações. É vergonhoso para o Brasil eleger para presidente um péssimo deputado que só ganhou notoriedade por discutir sobre kit gay em programa de auditório. E eu fico muito envergonhado de imaginar que a esquerda menosprezou a importância do kit gay na sociedade brasileira, a importância de falar sobre esse assunto. Eu chamei tanto a atenção sobre isso, falei, gente, não vamos menosprezar o kit gay é uma coisa que assusta muita gente, o Bolsonaro ficou conhecido por causa do kit gay, a esquerda só percebeu o tamanho do dano que o kit gay estava causando depois do evento aí da mamadeira gay. Isso já devia estar na casa do Bolsonaro, na cabeça do Bolsonaro há muito tempo. Gente, eu vou agradecer muito Sacatu pelo superchat. Muito obrigado, Sacatu. Muito obrigado a todos vocês. Hoje, uma quantidade muito grande de contribuições aqui. Momentos sombrios, obviamente, fica cada vez mais difícil. Flaviano Rodrigues fala, petralhada chorando até 2022. Não, Flaviano, agora tudo que der errado é culpa de vocês, eleitores do Bolsonaro. Vocês, na verdade, livraram a petralhada de um compromisso social, porque nessas eleições, nós, petralhada, nos unimos do lado de um projeto e vocês do lado de outro. Agora que o projeto de vocês venceu, vocês devem agora explicações pra gente de tudo que der errado. Então, pode ficar tranquilo que vocês estão ferrados. Vai ter muita gente enfiando a cabeça dentro do vaso e dando descarga depois que as merdas começarem a acontecer. Então, Flaviano Rodrigues, com toda a sinceridade,
não é a petralhada que está chorando até 2022. Inclusive, vamos conversar então, Flaviano Rodrigues. Explica para mim o que aconteceu que a bolsa desaba e dólar sobe no day after de Bolsonaro. Né? Afinal de contas, a proposta que vocês tinham para o Bolsonaro eleito era o dólar cair pela metade no outro dia, só que não é isso que aconteceu não. O dólar subiu e a bolsa desabou, sabe por quê? Porque os empresários que querem fim do seu 13º, fim das suas férias, eles fizeram uma especulação na bolsa para derrubar a bolsa e criar uma expectativa que o mercado queria Bolsonaro. Não. O mercado não queria Bolsonaro e nem a bolsa queria Bolsonaro. Quem queria Bolsonaro são esses empresários egoístas que não querem pagar direitos trabalhistas. Então, eu vou te falar com toda a sinceridade, Flaviano Rodrigues, quem está chorando até 2022 é você, que vai passar vergonha com todos os seus familiares que não votaram no Bolsonaro. Então, tem muita gente para passar vergonha por aí. Pode ficar tranquilo que vai ter muita gente zoando a sua cara. O primeiro pregão após a eleição de Jair Bolsonaro, terminou com o dólar em alta de 1,39%, de volta ao nível de 3,70, com investidores embolsando lucros recentes, enquanto monitoram a divulgação de detalhes sobre o futuro do governo. O Ibovespa fechou com forte queda, 2,24% queda. Como assim? Né? A bolsa não ia explodir depois do Bolsonaro? Aos 83,796 pontos, após chegar na máxima de 88,377. Então, agora, volume financeiro chamou a atenção, ficando em 24 bilhões. Fabricantes de armas Taurus viu sua ação ordinária despencar até 32% e o seu ativo preferencial derreter até 42%. Vocês têm noção, gente, de como o brasileiro foi feito de bobo? Não é só a mamadeira do kit gay. Os pseudo-intelectuais, aqueles que acham, não, eu sou investidor da bolsa, o Bolsonaro vai ser eleito e o dólar vai abaixar e a bolsa vai explodir. Essa turma de bobos, eles acreditaram em especulações financeiras e agora o pau vai quebrar, meu amigo. Agora não dá mais, não tem mais especulação. Está consumado. Então todo bobo que acabou acreditando nas bobeiras do Bolsonaro, agora só tem que chorar. E eu vou te dar uma dica, você aí, ó, pseudo-economista, aceita que dói menos. É melhor já ir se acostumando. Bolsa caindo, dólar aumentando e a Disney ficando cada vez mais difícil de se visitar. Muito obrigado aqui, acaba de chegar aqui mais um superchat que eu gostaria de agradecer. Eugênia Velâncio. Muito obrigado, Eugênia Velâncio, pelo superchat. Muito obrigado, Messias Porcheira, pelo superchat. Muito obrigado, Beth Ari, pelo superchat. Mais uma vez, Beth Ari, muito obrigado. Beth Ari, mais uma vez, muito obrigado pelos superchats. Superchats que são importantíssimos para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito vocês também pelos compartilhamentos e queria agradecer as pessoas que se inscreveram. Deixa eu ver como é que estão as inscrições aqui nesse momento. 125.858. É possível, gente, vocês me ajudarem a chegar nos 126 mil nessa transmissão. Basta que vocês que ainda não são inscritos se inscrevam. Vocês que estão assistindo aí pelo Facebook, venham participar com a gente aqui no YouTube, se inscrevam também. E que vocês convidem amigos para se inscrever. Isso é possível fazer aí o canal multiplicar o tamanho e o alcance. Eu trouxe várias notícias para a gente falar hoje aqui, além dessa aí da expectativa do Bolsonaro abaixar o dólar. Isso não aconteceu, né? O colega já trouxe para a gente a questão do Bolsonaro agora ter falado da Folha no Jornal Nacional. Ele está aí sanguinário contra a Folha, até porque a matéria da Folha é um motivo para impugnar a chapa do Bolsonaro. Eu tô falando sério, se não fosse a questão do Bolsonaro hoje ser o governante dos militares, o Bolsonaro poderia ser impugnado e a gente teria que ter novas eleições. Eu queria lembrar vocês que estão assistindo no Facebook que é difícil dentro do Facebook ler esse quadrinho aqui, porque a resolução no Facebook está muito baixa. No link, né, ou seja, nas descrições da transmissão no Facebook, você encontra o link para vir participar aqui no YouTube. Então venha participar no YouTube. Se você estiver já no YouTube, copie aí na descrição desse vídeo o link e compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp e no Twitter para a gente, principalmente nos grupos, para a gente aumentar o alcance das transmissões.
o Bolsonaro já aponta aí que ele vai censurar determinadas mídias, né? E nesse processo de censura pode ser que toda a mídia se una exatamente para derreter o Bolsonaro, que por mais que os jornalistas sejam concorrentes, eles precisam admitir que sem a liberdade de expressão nenhum deles pode trabalhar. Bolsonaro convidará Moro para o Ministério da Justiça. E é bem normal, né? Se você for parar para pensar que o maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi o Sérgio Moro, e é exatamente por causa da prisão do Lula. O Moro colocou a reputação dele como juiz de direito debaixo do lixo no momento em que ele condenou o Lula por casos não... Como é que é mesmo? Tem um termo lá que quer dizer que são fatos impossíveis, fatos indetermináveis. O Moro foi um juiz que teve coragem de condenar o Lula por fatos indetermináveis. É lógico que ele tem que receber uma premiação por isso, né? O cara acabou com a reputação dele de juiz de direito e algum pagamento ele tinha que ter por isso. E agora ele vai ser condenado para o Ministério, convidado para o Ministério da Justiça. O que o pessoal estava falando, que eu não acredito que aconteça, tá, gente? STF analisará se Bolsonaro, sendo réu, pode assumir presidência, diz Rosa Weber. Só que o detalhe é o seguinte, Bolsonaro não vai assumir em janeiro, quem vai assumir é o Mourão, já existem até especulações para que Bolsonaro, que no caso, Bolsonaro eventualmente estaria com câncer, tem essas especulações aí, e nesse caso, quem seria o governante seria o Mourão diretamente, já que os militares já estão governando o Brasil. Muito obrigado mais uma vez, Eugênia Velâncio, Daiane Turmina. Léo, por favor imitar Bolsonaro mexendo com a bolsa mais vezes. Tô rindo até agora. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz. Um abraço de Porto Alegre. Muito obrigado, Daiane Turmina, pelo superchat. Muito obrigado pela brincadeira, pelo comentário, pela participação e pela audiência. Agradeço muito vocês por fazerem companhia para mim aqui todas as noites. Muito obrigado também, Rosângela Friedrich. Léo, essa história da Weber dizer que o Bolsonaro pode não subir a rampa porque é réu, é o que eu tô trazendo aqui agora. Deixa eu só ler esse comentário aqui. Eugênia Velâncio, muito obrigado mais uma vez, Eugênia Velâncio, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Olha, Rosângela, é exatamente essa matéria que eu coloquei aqui. Veja bem, tecnicamente falando, ele não poderia. Tecnicamente falando, ele não poderia, né? Se a Rosa está falando que vai avaliar, ela já está dando um recado que ele obviamente vai subir a rampa do Planalto. Sabe por quê? Porque acima da Rosa tem os militares. Gente, o Bolsonaro, depois de eleito, a comemoração da eleição dele foi com desfile militar. Vocês acham mesmo que a Rosa vai ter coragem de bater de frente com os militares para impugnar Bolsonaro? Não. Claro que não, gente. Olha, uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte. O Poder Judiciário se deteriorou no Brasil no momento em que o Poder Judiciário serviu de instrumento das elites para perseguir os representantes dos pobres. De certo tempo para cá, o Poder Judiciário começou a servir exatamente para prender todos os políticos dos partidos políticos que são a favor da redistribuição de renda. É mais ou menos assim. Aquele político ali, tá vendo, daquele partido, ele é a favor do Bolsa Família, cadeia nele. Aí descobrem aí uma forma de processar e prender. No momento em que a justiça brasileira serviu de um instrumento de perseguição política, no momento em que o Poder Judiciário começou a ser utilizado para fins políticos, para prender políticos a favor de redistribuição de renda, uma coisa aconteceu. A parte a favor da redistribuição de renda, ela ficou revoltada com o Poder Judiciário e parou de respeitar o Poder Judiciário. Já a parte contra a redistribuição de renda bateu palma para o Poder Judiciário, mas reconhecendo que o Poder Judiciário estava fazendo uma coisa errada. Eles não se iludiram. No momento em que ficou bem claro para toda a sociedade brasileira que o Poder Judiciário estava servindo as elites, o que o Poder Judiciário virou na cabeça do brasileiro não é uma instituição que faz justiça, é uma instituição que vende decisões, uma instituição que está lá para legitimar os interesses dos ricos. Gente, olha, o Poder Judiciário hoje é visto no Brasil como uma prostituta, que você paga para ter o resultado que você quer. Não porque existe ali uma intenção, né? A ideia da prostituta, não desmerecendo, obviamente, as mulheres que trabalham
nessa atividade que é muito mais digna do que as atividades de muitos políticos e até mesmo de muitos juízes, desembargadores e ministros do Brasil, porque as prostitutas estão vendendo o que é delas, mas o Poder Judiciário está entregando o que é nosso, políticos estão entregando o que é nosso. Mas não entrando nesse mérito, no momento em que o Poder Judiciário deixou-se vender para prender os políticos de esquerda e, com isso, satisfazer os interesses dos mais ricos, eles deixaram bem claro para a sociedade brasileira que eles não estão lá para fazer justiça nem respeitar a Constituição. Nessa brincadeira, a parte esquerda da sociedade se revoltou e ficou inimiga do judiciário, a parte direita não se revoltou, mas ela já percebeu o Poder Judiciário não como uma instituição de respeito, uma instituição comprável. Nessa brincadeira, os militares perceberam que o Poder Judiciário não tem legitimidade para nada. O Poder Judiciário não manda mais nos militares. Tanto é que quando o Poder Judiciário deu a decisão para soltar o Lula, os policiais ficaram rindo da decisão, não cumpriram e pronto, porque já não existe mais autoridade vinda do Poder Judiciário. O resultado disso é que hoje, por causa de uma coisa que chama poder carismático, o Bolsonaro exerce mais controle sobre a polícia e as Forças Armadas que o próprio Poder Judiciário. Existe a possibilidade da Rosa Weber dar uma ordem aí do Bolsonaro não assumir a presidência e os policiais e as Forças Armadas racharem de rir da cara dela e o filho do Bolsonaro mandar um cabo e um soldado lá no STF e prender a Rosa Weber. Então, gente, vamos cair na real. Ela não vai fazer nada. Eles não têm mais poder contra os bolsonaros e eles são culpa disso. No momento que eles se mostraram ineficientes em fazer justiça, eles deixaram bem claro para a sociedade brasileira que eles não estão lá para fazer justiça. E hoje, se eles mandarem o Bolsonaro não assumir, as polícias vão falar, a gente sabe muito bem que vocês não são justiça merda nenhuma, né? Então, não confiem nessa possibilidade, isso é praticamente impossível. A justiça não vai impugnar o Bolsonaro, a menos que as Forças Armadas assim determinem. Olha, vamos impugnar o Bolsonaro que nós vamos pegar esse governo de vez. Antônio Nascimento Ferreira Gomes, muito obrigado pelo superchat, Antônio Nascimento Ferreira Gomes. Muito obrigado mais uma vez, Eugênia Valêncio, agora eu consegui ler, é Valêncio. Léo, boa noite, você vai se eleger. Existe essa possibilidade. Gratidão por nos ajudar com suas palavras. Muito obrigado, Eugênia Valêncio. Só o fato de você ter dito uma coisa dessa já mostra que você seria uma pessoa que estaria disposta a votar em mim e eu te agradeço de coração, que essa demonstração de carinho é sem dúvidas aquilo que faz a gente ter esse ânimo de continuar fazendo esse trabalho todos os dias e eu faço exatamente para que as pessoas fiquem felizes e se sintam confiantes que somos realmente uma equipe na luta por um Brasil melhor. Muito obrigado de coração por sua ajuda, suas palavras de carinho, suas palavras de apoio, sua participação aqui todos os dias. Muito obrigado, pessoal, para vocês que compartilham, vocês que ajudam aí no crescimento do canal. Eu agradeço de coração mesmo. Juju Progressista, muito obrigado, Juju Progressista, pelo superchat. Léo, qual seria a perspectiva dos primeiros meses do Bozo? Qual a possibilidade real do golpe do Mourão no Bozo? Golpe militar chegando. Olha, Juju Progressista, toda vez que fala de golpe militar, eu gosto de contar uma história. Olha o que aconteceu no Brasil, gente. Os militares já estão controlando o Brasil hoje completamente. Por isso que eu falo que não existe possibilidade da Rosa Weber tomar decisão. A decisão final, obviamente, é dos militares. Eles já estão mandando no Brasil. Mas jamais podemos dizer que é um golpe militar. Os militares, na verdade, eles tomaram o poder porque o parlamento brasileiro organizou um golpe contra a presidenta Dilma. O judiciário brasileiro não fez absolutamente nada para impedir esse golpe e o executivo brasileiro foi tomado por um golpe, o que significa que todas as funções do poder no Brasil participaram de um golpe. No momento que todas essas funções do poder participaram do golpe, os militares, que estavam isentos até então, olharam para as funções do poder do Brasil e falaram, olha, vocês não representam, sob hipótese alguma, o poder que emana do povo. E aí, os militares tomaram o poder, mas não foi eles que deram o golpe. Quem deu o golpe foi o parlamento, junto com o STF. Vocês lembram? O grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. E desse parlamento dando um golpe e o Supremo assinando embaixo do golpe, nasceu um presidente golpista. Ou seja,
Hoje o Brasil é todo golpe, e se existe a instituição que realmente está mandando no Brasil hoje, são os militares. Mas se existe uma situação que a gente não pode dizer é que é um golpe militar. O golpe aconteceu todo antes dos militares tomarem o poder e os militares não têm culpa nenhuma desse golpe. Depois que deram o golpe, os militares foram falar, já que vocês deram o golpe mesmo, né, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Depois que deram o golpe, os militares chegaram lá e falaram, já que vocês roubaram mesmo, eu vou tomar de vocês. O que eu achei que foi muito bom, com toda sinceridade, porque esses políticos, eles se uniram com o Supremo, achando que eles dariam o golpe, ficaria por isso mesmo, mas não ficou, gente. No final das contas, a gente tem que rir do que aconteceu, porque, olha, juntam parlamentares mais o STF e mais o Temer e fazem um golpe de Estado. Depois chegam os militares... Imaginem vocês o seguinte, um ladrão chega, pula o muro, enfrenta os cachorros, entra na casa, rouba uma televisão de 70 polegadas e carrega essa televisão com bastante cuidado em cima do muro. Depois que o cara chegou lá na rua, que ele vai colocar no carro dele, aparece outro ladrão, coloca o revólver na cabeça dele e toma a televisão depois que ele realizou o trabalho todo para roubar a televisão. É isso que aconteceu no Brasil. Depois que os parlamentares, mais o Supremo com tudo, mais o Temer, fizeram todo o processo de golpe, os militares falaram assim, vocês não mandam mais não. E eu vou falar com toda sinceridade, eu acho é bom pelo que aconteceu, porque de certa forma seria muito injusto os golpistas ficarem no poder e quem mandou esse tempo todo foram os militares. Você vê chance de PT finalmente entender e acreditar no antipetismo e resolver apoiar uma outra via em 2022, como Ciro Gomes, por exemplo? Olha, André Químico, eu não vejo, posso estar errado, mas eu não vejo 0,001% de chance disso. O que eu vejo nesse momento é que se rompeu completamente todos os laços de afetividade entre o eleitorado do PT e o Ciro e também entre o PT e o Ciro. Léo, todos os líderes das forcas militares são tão maus e ditadores, difícil crer, sou ingênua. Todos os líderes das... Não. Isso é interessante que você perguntou, porque, olha... Eu sou totalmente contra esse posicionamento de que os militares de hoje precisam pagar pelos militares de 64, e eu não acho isso. Nós não sabemos o que está acontecendo na verdade, pode ser que as instituições militares tenham tomado o poder para evitar o pior, a gente não sabe. Pode ser que as instituições militares tenham tomado o poder e vão até promover um processo de redemocratização após uma reconscientização, porque, olha... A gente não sabe o que está na... Eu não acredito que todos sejam completamente ruins. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Como eu não acredito também que o Bolsonaro vai fazer só merda. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o modelo liberal que o Bolsonaro acredita é um modelo que não resolve as coisas dentro do Brasil. Mas acreditar que de tudo ele não vai fazer nada com boa intenção, que ele vai ter intenção de fazer o mal, qual que é a finalidade? Né? Obviamente ele tem que pagar de dívidas de campanha, mas será que ele seria tão cruel a ponto de não retribuir o carinho que ele recebeu? Gente, vamos pensar por outro lado, olha, vamos pensar o seguinte, da mesma forma que nós tivemos aí um carinho com o Haddad para tentar eleger o Haddad, 55% do brasileiro teve um carinho com o Bolsonaro. Será que o Bolsonaro vai ser tão covarde a ponto de meter o pé na bunda de 55% do brasileiro? Eu acho que ele é muito manipulável, eu acho isso, mas eu não acho que ele vai tentar fazer tudo de ruim, não. Não acredito nessa possibilidade. Mas eu acho que agora a gente tem que entrar bem firme, criticando as coisas que ele propôs que não forem boas para o brasileiro. A gente não pode deixar ele desvigiado, a gente tem que conscientizar a sociedade e a gente tem que trabalhar no campo das ideias constantemente para que as pessoas entendam que nós estamos sendo vítimas de um golpe dos Estados Unidos. Isso é a informação mais importante de hoje. Ciro não é opção, na hora H golpeou a esquerda. Kátia Anjos deixou esse superchat. Deixa eu ver se eu consigo recuperar um superchat que fugiu na hora que eu ia ler. Tô tentando, ó, parece que tá aqui. Cláudia Silva, Léo, todos os líderes, não, é do Messias Porqueira que mandou aqui, Porcheira que mandou um outro superchat de contribuição, ele mandou 100 mensagens e eu agradeço de coração, Messias, muito obrigado.
9002 Gui, será que o porte de armas chega às cidades ou fica só no campo para agradar ruralistas? Olha, 9002, primeiro o Bolsonaro precisa realmente conseguir, de alguma forma, revogar o Estatuto do Desarmamento. E é uma maioria qualificada, provavelmente vai precisar de plebiscito, não é tão fácil assim, é mais um problema sério do Bolsonaro, que ele prometeu uma coisa dessa, mas agora ele tem que cumprir. Como que ele vai fazer para cumprir isso? Entendeu? Olha como que o Bolsonaro se estrepou extremamente, ele fez várias promessas que não dependem dele. Liberar o Estatuto do Desarmamento não depende do presidente da República. Ele pode até tentar fazer uma força nesse sentido, mas ele fica nas mãos do Congresso. A maior promessa do Bolsonaro, todas as promessas do Bolsonaro são de competência do Congresso. Nada que o Bolsonaro prometeu ele pode realizar. E agora ele começa a ter um problema sério com isso. Como é que ele vai resolver problema de redução da maioridade penal? Complicadíssima uma coisa dessa. Pode ser que o STF entenda como cláusula... Esqueci, gente, STF não manda mais nada, quem manda são os militares. Mas é bem complicado, é praticamente uma ilusão imaginar que ele vai conseguir tudo. Como fica a economia do Brasil? Seguro deixar dinheiro na poupança ou outra aplicação? Se não, você indica qual? Bancos digitais são mais seguros que tradicionais? Muitos estão perguntando isso. Obrigado, Léo. Ana Carolina Dias, muito obrigado. Tenira 43. Léo, se o Bozo sair, o Mourão assume com a cúpula da maçonaria. Atendemos para isso. De qualquer maneira, Altenira, a maçonaria está no controle. O Bolsonaro também, pode não ser aceito na maçonaria porque não tem cérebro, mas ele é serviçal da maçonaria. Rodrigo Vieira, Léo, até que enfim o Brasil corre o risco de virar Venezuela. Pois foi um desespero tão grande do eleitor do Bolsonaro pela questão da possibilidade do Brasil virar Venezuela, mas até que enfim ele conseguiu, colocar o Brasil sob um governo militar, populista militar, e agora o Brasil corre risco de virar Venezuela. Bolsominions, a maior piada da história brasileira. Como fica a economia do Brasil? Olha, Ana Carolina Dias, é uma coisa bem complexa. Eu vou te falar o que está acontecendo no campo especulativo. Hoje, por exemplo, a Bolsa fechou em baixa. E não foi uma baixa qualquer, foi uma baixa considerável. Porque na Bolsa de Valores, 2% é uma baixa considerável. Veja o seguinte, imagine você que estamos vivendo uma situação em que parlamentares atuais, olha, MP vai investigar deputada que pediu o monitoramento de professores. Pessoas para aparecerem nas mídias sociais, porque obviamente ela não acredita que isso é interessante. Ela faz isso para aparecer, tá, gente? Ficar famosinha. Deu certo com o Fernando Holliday, dá certo com todo mundo. As pessoas começam a fazer coisas bizarras. Essas coisas bizarras, elas espantam o investimento e a economia vai só caindo. Uma coisa eu te garanto, o Bolsonaro, se ele decretar estado de guerra contra a Venezuela, ele pode fazer uma coisa que é confisco do dinheiro, que é o depósito compulsório, tá? Inclusive na Constituição. Se eu tivesse dinheiro, eu não deixaria na poupança. Agora, o que fazer? É bem complicado, né? Como que você vai guardar seu dinheiro? Eu não acreditaria também em moeda digital. Vou te falar, olha, sabe o que judeu faz? Quando vê que o bicho tá pegando, o judeu compra ouro e compra diamante. Não faço nem ideia como é que faz para comprar ouro e diamante no Brasil, mas o judeu faz isso. Quando vê que existe uma complicação muito grande na economia, ele vai comprar ouro e diamante. Inclusive, foram os judeus que criaram a ideia do ouro valer dinheiro, né? Donata Sampaio Ferreira, o nome Ciro Gomes tem que ser esquecido para sempre. Não vamos falar mais no nome desse cara. O ódio que se formou ao redor do Ciro Gomes é uma coisa muito grande, porque agora, eu não sei se ele vai conseguir se recuperar, né? Deixa eu voltar aqui antes na Catiane Queiroz. Léo, pelo amor de Deus, o Bozo é um psicopata. Não demonstra nenhuma sensibilidade. E os militares não estão no poder para nos proteger, e sim a eles. Lógico, para defender os interesses deles. O que eu quero dizer é o seguinte, Catiana, olha, o governo militar que entrou no Brasil em 64, ele entrou apoiado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos queriam exatamente o que os Estados Unidos querem hoje, uma garantia do Brasil ficar servindo matéria-prima e alimentos e não se industrializar. Depois que o governo militar entrou no poder através do golpe, o governo militar bateu de frente com os Estados Unidos e adotou uma outra política. Eu não estou falando aqui sobre a questão das liberdades individuais nem torturas, eu estou falando da questão do nacionalismo. O governo militar entrou para que o Brasil fosse colônia, mas bateu de frente com os Estados Unidos e lutou para que o Brasil fosse
não colônia mais, né? Se industrializasse. Então tudo pode acontecer. Não significa que as coisas estão escritas. O próprio governo militar, que recebeu dinheiro dos Estados Unidos para dar o golpe no Brasil, ele traiu os Estados Unidos e governou para o Brasil, apesar das críticas relacionadas à tortura. Estou falando aqui de outro campo. Então é uma coisa que a gente também não pode ser, digamos que, pensar só de um jeito. Eles podem ter interesses pessoais também, e se de uma hora para outra os militares pensarem, olha, quer saber de uma coisa? Já que nós tomamos o poder e agora somos uma monarquia no Brasil, vamos fazer esse Brasil potente. Mas não é por isso que eles vão deixar de metralhar os esquerdistas, né? É aí que entra o detalhe. Eles podem tentar fazer o Brasil evoluir tecnologicamente, mas metralhar esquerdistas da mesma forma. É previsível, gente, não dá para ter certeza de nada. Nós estamos vivendo aí numa situação extremamente complexa. José Rafael Barbosa Machado. Léo, isso aí mesmo. Usaremos a nossa inteligência para desconstruir as ideias dessas pessoas desinformadas e frustradas que se tornaram em bolsomínios. Parabéns pelo grande trabalho. Tenho o divulgado bastante. Agradeço de coração pela ajuda, José Rafael Barbosa Machado. Agradeço de coração também pela divulgação do meu trabalho. Lembrando vocês que é muito importante vocês compartilharem no Facebook, compartilharem no Twitter, compartilharem no WhatsApp. E é muito importante que vocês compartilhem também. Quem estiver assistindo aí no Facebook, compartilhe aí no Facebook e curta os canais Leonardo Estopa, Dilma Resistente e canal do Estopa aí no Facebook, mas venham para cá, tem o link nas descrições dos vídeos. Daqui 20 pessoas, chegaremos aqui a 3.000 pessoas assistindo ao vivo. E eu agradeço muito vocês, porque é o compartilhamento de vocês que faz o alcance crescer. Lisete Lessa, o problema não é o que ele promete e não pode cumprir sem a anuência do Congresso. É o quanto os eleitores se sentem autorizados a usar a violência e a despeito da lei. Esse é um problema muito sério, Lisete Lessa, porque o discurso do Bolsonaro acabou autorizando as pessoas usarem bizarrices como, por exemplo, a gente está vendo hoje. Né? É uma coisa bem clara, né? Esse discurso aí de vamos lutar contra doutrinação nas escolas. Mas espera aí, ainda a lei que garante, né, a Constituição que garante a liberdade de expressão, ela ainda não foi revogada. Então o fato dessa menina ter entrado, né, vocês olham, é uma pessoa que obviamente entrou sem conteúdo nenhum, não julgando pelas aparências, mas uma pessoa que toma uma atitude dessa, você vê que ela não entrou com conteúdo nenhum, é só com sensacionalismo. E através do sensacionalismo ela continua fazendo o trabalho dela. Então o que acontece? Hoje temos uma situação que, por mais que ela não concorde com isso, ela tem que lutar no Congresso para mudar essas coisas e não chegar e tentar revogar a liberdade de expressão mesmo antes de tomar posse. Né? Então são coisas bizarras que a gente precisa admitir que são coisas bem estranhas. Analia Medeiros. Léo, você não achou o discurso do Bozo parecido com o de Fernando Collor em 90? Eu achei. Analia Medeiros, deixa eu te explicar uma coisa que eu penso a respeito disso. Sempre que um país entra em crise, esse é o primeiro vídeo que eu fiz a respeito do Bolsonaro. O primeiro de todos, há quase 3 anos atrás. Sempre que um país entra em crise, existe uma receita de bolo para chamar a atenção, que é oferecer uma solução contra os problemas. Primeiro, você identifica o problema, bate no problema e se coloca como solução para aquele problema. Não sou eu que criei isso, também não é o Bolsonaro. Isso está no livro do Hitler. Eu fiz essa crítica, as pessoas me atacaram, falaram que eu estava comparando o Bolsonaro ao Hitler. E é exatamente o que o Bolsonaro fez. Ele usou exatamente a estratégia do Mein Kampf e pode ter certeza que isso não foi sem querer, não. Foi um caso bem pensado. Por quê? Nesses momentos em que a situação está bem pesada no país, né, situação de crise moral, crise política, crise econômica, essas estratégias funcionam muito bem. Então ele usou essas estratégias, elas deram certo, funcionaram direitinho e com isso ele acabou lavando a égua. Deu certo para ele. Agora, o Collor fez a mesma coisa. É o papo contra o comunismo. É o mesmo papinho que dá certo, amedrontar as pessoas a respeito do comunismo, se propor como solução para o comunismo, dá certo demais isso, gente. Olha, se vocês imaginarem que idiotice política elegeu deputados ao redor de todo o Brasil, Alexandre Frota foi eleito, Joyce Hasselman, eu não vou falar do Kim Kataguiri, porque, olha, eu não gosto da ideologia dele, mas ele é um cara que a gente precisa admitir que ele tem uma preparação intelectual.
Vamos pensar o seguinte, olha, peraí. Eu não posso não concordar com uma coisa que o Kim Kataguiri disser, mas eu preciso concordar que o cara está se matando de estudar para falar aquela bobeira dele. Agora, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, essa turminha, o cara que rapa cabelo do rabo, que de uma hora para outra virou cientista político. Após rapar o cabelo do rabo, não deu certo, o Bolsonaro divulgou o cara virou cientista político. Essas pessoas, eles não têm conteúdo político, são tiriricas. O Brasil está elegendo cada vez mais um número de tiriricas e tá dando certo. E aí a gente tem essas pessoas trazendo essas ideias aí de, não, vamos agora prender os professores, né? E agora, no contra-ataque, o Paulo Pimenta, que é uma liderança que eu admiro muito, ele fala a frente ampla. Essa frente ampla é um sonho de muito tempo. Eu falei muito sobre ela aqui e como eu prometi essa frente ampla para muita gente, ela não aconteceu, eu já não prometo mais. Agora são promessas do Paulo Pimenta pela democracia contra avanço do fascismo. Seria muito importante que isso realmente acontecesse, mas seria muito importante que isso acontecesse também de cima para baixo, porque, olha, se o PT tivesse feito uma estrutura de comunicação desde o início, hoje a comunicação da esquerda seria bem maior. Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias em 10%. Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias em 10,1%. O valor do litro passará dos atuais R$ 2,36 para R$ 2,12. A partir dessa terça-feira, 30 informações foi divulgada em nota pela companhia nesta segunda-feira. Preço final ao consumidor, no entanto, dependerá da margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Eu não faço nem ideia do porquê que a Petrobras está reduzindo o preço do diesel nesse momento. Le Monde alerta sobre a preocupante volta ao passado do Brasil. E não adiantou alertar não, viu? O povo quer testar isso mesmo. O deputado do PSL ameaça jornalista. Sentirão a mão pesada do Estado. O legal é que o Partido Social Liberal é contra o Estado gigante, mas agora que eles são... Olha que interessante, gente. O eleitor do Bolsonaro, ele sempre foi a favor do Estado mínimo. O liberalismo é contra o Estado gigante. O liberal é contra o Estado gigante. Mas no momento em que eles tomam o Estado, eles prometem que o povo vai sentir a mão pesada do Estado. Tipo assim, o Estado tem que ser mínimo enquanto o Estado não for ele. No momento que ele vira o Luís XIV e fala «L'État c'est moi», a coisa muda completamente. Agora você vai sentir a mão pesada do Estado. Isso é a nova política brasileira, isso é a tendência desse novo governo brasileiro, a mão pesada do Estado. Deixa eu trazer aqui esse superchat do Lúcio Flávio Silveira. Ele fala, Nozewa, um Trump Minion matou 11 judeus numa sinagoga. Aqui isso poderá começar a acontecer com as minorias, principalmente se liberarem as armas. Para os donos de fábricas de armas, tá tranquilo que eles estão bem protegidos. Quem paga são os policiais, tá, gente? A classe que fica mais vulnerável ao liberar as armas são os policiais, que são eles que têm que enfrentar armas todos os dias, e o diferencial dos policiais era exatamente o fato de que eles tinham a exclusividade do uso legal das armas. A gente precisa admitir que o criminoso também conseguia uma arma, mas hoje não vai ser só o criminoso, vai ser o criminoso, a mãe e o pai do criminoso, os irmãos do criminoso, os vizinhos do criminoso. Então, na hora que o policial for lá, imagina o policial indo lá para poder prender aquele cara bonitinho, o cara mais bonitinho da rua, e juntando, aí a menininha, a vizinha apaixonada por ele, corre lá e pega o revólver do pai e prega fogo no policial. São coisas bizarras que podem acontecer, infelizmente, e a gente precisa admitir que não são coisas inteligentes nem interessantes. Passou um superchat aqui de baixo, mas eu não consigo resgatar isso. PT ambicioso deixa a esquerda livre. Didi Game Boy. Olha, Didi, eu vou te contar uma coisa, tecnicamente falando, o PT é o único partido que tem militância no Brasil. É bem difícil imaginar que a militância do PT vai deixar de considerar a culpa sendo, por exemplo, do Ciro, para considerar como a culpa sendo do PT porque não apoiou o Ciro. Isso é praticamente uma utopia, as pessoas que acreditam que isso possa acontecer. Eu nem imagino a possibilidade disso acontecer. O Pepe Escobar traz de volta os anos 80 e 90
quando os Guns N' Roses faziam bastante sucesso. Ele traz pra gente uma versão do Welcome to Jungle. Welcome to Jungle, bem-vindo à selva. O bicho tá pegando. Realmente a gente vive uma situação tenebrosa no Brasil e dentro dessa situação tenebrosa as pessoas já começam a perceber aí até uma tendência natural da gente viver naquilo que Hobbes chamou lá de o estado natural hobbesiano, que é uma guerra de todos contra todos. Agora, o poder coercitivo do Estado está sob prioridade das elites e as classes mais pobres, sejam elas bolsominions ou petralhas, resolvem entre si. Para isso, o mito vai liberar as armas e aí estabelece aí a anarquia, a guerra de todos contra todos, porque o Estado não vai querer perder tempo, né, gente? Resolvendo o problema de um patrão que escraviza determinados funcionários, ou então uma briguinha lá entre um petralha e um coxinha, nada, mexer com isso não. Para resolver isso de uma forma mais fácil, deixem que eles tenham armas e quem for mais esperto atira no outro. Em qualquer lugar, esquerda não está segura, diz Fernando Horta. Eu vejo uma situação até complexa, tá? Eu vejo uma situação em que a esquerda, no momento que ela começar a se sentir oprimida, porque olha, o Bolsonaro, o bolsominion, ele tá hoje tirando foto com armas, mostrando armas para a câmera, mas a câmera não revida. Isso é um detalhe que a gente precisa levar em conta. Não é interessante esse tipo de atitude, porque, olha, a todo momento o eleitor do Bolsonaro está ameaçando a esquerda. Pode chegar um momento em que a esquerda começa a atirar antes de medo. Então, esse tipo de mensagem que o eleitor do Bolsonaro está mandando não é, sob hipótese alguma, inteligente. O cara pode pensar assim, olha, todo dia que o meu filho passa naquele lugar, o eleitor do Bolsonaro aponta a arma para ele e tá zoando ele, uma hora o cara atira. Quer saber de uma coisa? Para evitar que esse eleitor do Bolsonaro faça isso, eu mato ele antes. É isso o Brasil que a gente quer pra gente? Esse tipo de coisa que a gente precisa refletir. Eu acho que hoje acabar com qualquer possibilidade de confronto social tem que ser prioridade, até para a gente pensar em discutir políticas econômicas, políticas sociais e uma reintegração do Brasil, a gente tem que trabalhar antes a diminuição dos ânimos de guerra que a gente tem na sociedade brasileira. Antes disso, eu acho que a gente está perdendo até muito tempo, porque enquanto o Brasil estiver brigando, não adianta. Messias Porchera, o Brasil será governado por um presidente que foi eleito por minoria, 2/5 dos votos, 3/5. Não tem como seu representante. Não foram levados em consideração. Te passo a ideia. Olha, Messias, eu estou vendo que tem várias pessoas partindo para essa tese. Essa é a mesma tese que foi usada, inclusive, na União Europeia para dizer que eles votaram pelo Brexit e o Brexit não foi aceito. O que eu vejo é o seguinte, no momento em que a gente usa qualquer estratégia para contestar os resultados das urnas, a gente vira Aécio Neves. Isso é muito arriscado. A gente não deve, sob hipótese alguma, procurar motivos para contestar os resultados das urnas. Isso porque, gente, o resultado das urnas é a expressão máxima da democracia. A gente pode e a gente deve desmascarar os falsos pastores que enganaram as pessoas. A gente deve lutar até o último momento contra as posições maléficas do Bolsonaro. Vocês já pararam para pensar se o Bolsonaro chega lá e começa a aplicar um governo igual ao governo que a gente gostaria que fosse aplicado? Vamos imaginar que o Bolsonaro chega lá no poder e trai as elites e começa a governar para o povo. A gente vai criticar? Não. É incoerente. A gente não tem que criticar uma pessoa só porque aquela pessoa a gente não queria no poder. A gente tem que criticar o que está errado. Então, são pontos importantes que a gente precisa ter em mente para a gente não cair em contradição. Por exemplo, eu sempre defendi a liberdade do almirante Otton. Sempre defendi. Eu sempre defendi a importância de disponibilidade de energia e sempre falei que a gente tem que investir em geração de energia nuclear, senão a gente perde competitividade para a China. De uma hora para outra, eu, extremamente crítico do Michel Temer, certo dia chega o Temer falando que queria investir em usinas nucleares. Será que eu deveria criticar só porque foi o Temer que falou? Não. A gente não tem que criticar uma pessoa só porque a gente não gosta dela. A gente não critica a pessoa, a gente critica o ato. Então, nesse momento, a gente não pode usar técnicas que a gente não acharia conveniente se o outro utilizasse. Vamos imaginar que o Haddad tivesse vencido. Se o Haddad tivesse vencido
você acharia correto o Bolsonaro usar um argumento desse, por exemplo, para tentar lutar contra a eleição do Haddad? Então, da mesma forma que a gente consideraria o Bolsonaro um Aécio Neves, se ele viesse contestando a eleição usando qualquer teoria, a gente precisa concordar que não é inteligente a gente fazer o mesmo. A gente vai se igualar ao Aécio Neves. Nós vamos nos bolsominizar ou nos coxinizar, que é reduzir a nossa dignidade a nível de coxinha. Não é contestar as urnas, é contestar os atos do Bolsonaro. Isso que é o caminho inteligente. E trabalhar até o último momento para mostrar para a população que ela foi enganada. Porque enquanto tiver um sentimento de vitória no eleitor do Bolsonaro, não adianta, você não vai conseguir chegar nele. Então a melhor coisa para o eleitor do Bolsonaro se pacificar é o Bolsonaro governar. Vamos imaginar que fosse outro resultado. Vamos imaginar que o Haddad tivesse vencido. Da mesma forma que os eleitores do Bolsonaro, que eram eleitores do Aécio na eleição passada, vieram fazendo merda no Brasil contestando o resultado das urnas, a gente teria agora o eleitor do Bolsonaro contestando o resultado, fazendo confusão, o Brasil não ia voltar a crescer. Com o Bolsonaro eleito fazendo coisas erradas, o eleitor do Bolsonaro enfia o rabo entre as pernas e volta com as orelhas fartas e seu osso ruído, né? Que é aí a declamação do cão arrependido do Chaves. Quem nunca viu, que veja aí a festa da vizinhança do Chaves. Lá vem o cão arrependido com as suas orelhas tão fartas e seu osso ruído, alguma coisa assim. É isso que vai acontecer com o eleitor do Bolsonaro. A gente não precisa lutar contra o resultado das urnas, porque não existe, gente, coisa pior do que contestar a democracia. Olha, eles impediram o Lula. A eleição foi fraudada. A eleição é uma fraude, não tem dúvidas. O Bolsonaro usou abuso de poder econômico. É uma fraude. Claro que é uma fraude. Ele deveria ser impugnado. Claro. O detalhe é que a gente não vai conseguir isso. Não é interessante a gente focar e criar esperanças em cima disso. É muito mais interessante a gente já começar a escrever uma nova história a partir dos erros do Bolsonaro. A partir das promessas fajutas que ele não vai conseguir cumprir, porque o Bolsonaro, ele criou o pior clima que um político pode criar para ele. Ele fez promessas para todos os lados e promessas completamente incompatíveis. O mesmo Bolsonaro que prometeu transformar todas as escolas brasileiras em escolas militares, que custam 3 vezes mais caro que as escolas convencionais, prometeu reduzir o investimento em educação. Como? Transformando as escolas brasileiras em escolas à distância. Então, gente, o Bolsonaro já é o suicídio em pessoa. As propostas dele são impossíveis. Então, o fato do Bolsonaro governar é a melhor forma de educar o eleitor do Bolsonaro para mostrar para ele que ele foi um bobo, uma massa de manobra, que ele foi feito de idiota. E se tem uma coisa boa para tirar o Bolsonaro do poder, é deixar ele agir, deixar ele governar. Deixem que o Bolsonaro governe, aí vocês vão ver como que vai ser fácil o Bolsonaro cair, o Bolsonaro deixar de ser o presidente do Brasil. Pessoal, eu queria pedir vocês para participarem também da reprise. Eu estou preparando tecnicamente aqui para fazer aqui, para iniciar o processo de reprise, e eu queria agradecer vocês e dar um até